Hoje eu vou obter novamente a regra do fluxo, só que para o caso geral. No último vídeo eu vou deixar aí um card. A gente demonstrou que a regra do fluxo é epsilon, que é a força eletromotriz, é o negativo da derivada temporal do fluxo de campo magnético. Aí a gente utilizou uma espira retangular. Isso pode levar ao cidadão a entender que isso é só válido, essa regra do fluxo que eu acabei de escrever, ela só é válida para o caso em que a espira ela é retangular. E não é verdade. Né? Você pode, essa equação também, ela vem de espiras que não mantém, por exemplo, o formato ao longo do caminho. Tá? Por exemplo, uma espira irregular, não precisa ser uma espira regular, tal como uma espira retangular. Tá? Então aqui a gente tem esse cenário aí, onde a gente tem uma superfície S, né, que a gente vai calcular aí o campo, o fluxo de campo, né, em um primeiro momento. Então essa parte de cima aí, aqui a gente tem espira, né, a espira irregular, né, esse contorno é espira irregular. O que acontece? Essa espira, ela se movimentou para baixo, né, e num instante de tempo dt, a espira agora está nessa região de baixo aqui, né? Numa nova posição, tá? E aqui a gente tem uma faixa, né? Beleza. Então, essa aqui a gente tem então a superfície S, que a gente calculou primeiro o campo, a gente calculou primeiro o fluxo de campo magnético no primeiro momento, no momento T, né? Que era a posição aí original dessa espira irregular. E depois a gente vai calcular novamente esse fluxo, considerando essa superfície S, mais essa faixa lateral. Tá? Isso aí vai acontecer no instante de tempo T mais um tempo infinitesimal. Beleza? Tá certo, então. Então, o fluxo aí para esse cenário... Vamos lá. Dφ vai ser a derivada do fluxo, né? Vai ser o fluxo na posição final, que vai ser um T mais um tempo infinitesimal, menos o fluxo na posição inicial, que é T, quando a espira estava lá em cima, né? Isso é um fluxo na faixa. E esse rapaz é integral do campo magnético escalar dA, né? Essa é a definição de fluxo, né? Então a gente tem esse fluxo aí na faixa dessa configuração. Beleza. O que acontece aqui? Ele fez aqui um desenho, né? Fez um desenhozinho aqui, imaginando aí o movimento de um ponto, né? Que está aqui nessa parte, num instante de tempo t, e depois de um dt, né? Esse ponto veio parar na posição P'. Então está aqui a posição original P, a posição final P', tá? E ele deu um zoom aqui, ó. Tá certo? A gente tem aqui, dá para ver nessa região rachurada, dando um zoom que é um paralelogramo, tá? O que acontece? Essa espira, ela se moveu para baixo com uma velocidade v, tá? Então, dá para a gente encontrar aí uma área, né? Se a gente considerar que tem uma carga, dá para a gente encontrar a área do paralelogramo, né? Base às alturas. Mas antes, se a gente considerar que a gente tem aí uma carga no fio, se movimentando no fio, a velocidade dessa carga vai ser a velocidade da espira mais a velocidade com que a carga se movimenta na espira, né? Desceu a espira. Tá certo. E como é que vai ficar a área desse paralelogramo aqui, ó?
Então, esse VDT aqui é o comprimento, né? Esse comprimento é o comprimento de segmento PP'. Beleza. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura, né? Então, vamos desenhar aqui uma altura aqui, vai ficar meio feio, mas vamos lá. A altura tem que formar um ângulo reto aqui, né? Com DL, né? Então, vou dar uma vacaiada aqui, só para não contaminar o desenho. Ó, né? Então, quem que vai ser essa altura H aí, ó? Tem um ângulo θ entre VDT e DL, né? DL é um elemento infinitesimal de comprimento de fio. Então, o H é dado pelo seno, né? Seno de θ vai ser H sobre a hipotenusa, que é VDT. Estou trabalhando em termos vetoriais, então quer dizer que esse HI, esse H, ele é VDT seno de θ. E aquela áreazinha infinitesimal ali, ó. A área infinitesimal é base vezes altura. Quem que é a base? DL. Quem que é a altura? VDT seno, né? Então vai ter aqui, ó. VDT DL seno. Né? Olha, isso é um produto, dá para representar isso como um produto vetorial. Né? Então a gente vai ter uma área orientada. Então a gente tem aqui, ó, DA vai ser um VDT. Esse DT é um escalar, então a gente pode escrever assim, ó, V vetor DL DT, tá? Então a gente tem essa área orientada ali. Então a gente pegou esse V ali, ó, rotacionou para sobre DL, então a gente tem que essa área orientada está saindo aí, né, de acordo com o desenho aí, né? Tá saindo da tela, né? Tá apontando para cima. Para cima e sai da tela, né? A gente usar a regra da mão direita. Tá certo. Então o que a gente pode fazer aqui agora? Vamos escrever aqui o fluxo. Cadê o nosso amigo fluxo aqui? Tá aqui o nosso rapaz aqui, né? Fluxo, esse dφ vai ser igual a essa parada aqui, não é? Então, no lugar desse dA aqui, eu vou colocar isso aqui tudo. Então, vai ficar dφ dφ vai ser igual ao dt integral de b. E agora, no lugar do dA, já coloquei o dt ali fora, né? Aqui vem um produto escalar, né? Escalar V vetor dl. Isso a gente pode escrever como derivada temporal do fluxo de campo magnético é igual. Então esse rapaz aí, ele é igual V a velocidade da partícula escoando ali pelo fio, ela é paralela ao elemento infinitesimal de fio dl, né? Então esse W vai ser igual a V, né? Porque o produto vetorial de U com dl vai ser zero. Então a gente pode escrever isso como sendo W vetor, produto vetorial, vetor dl. E agora a gente tem esse rapaz aí para a gente trabalhar, né? Esse produto vetorial aí para a gente
desenvolver. Tá certo. Então, olhando lá no final do livro, ó, cuidado que isso aqui é isso aqui é uma identidade genérica. Se o B aqui é o vetor qualquer, tá? Não vai ser o vetor campo magnético, não. Ah, não vou escrever outra variável aqui, não, para não ficar infetando aí as anotações. Isso aqui é igual a C escalar a vetor B. Então, esse rapaz aqui, ó, B, o integrando ali da última integral de caminho, ele vai ser W vetor BL. Isso é igual. Quem que é o C aqui na história? É o DL, né? DL escalar. Quem é o A na história? É o B. B, né? E quem que é o B aqui na história é o W, né? Tem esse carinha aqui, esse rapaz aqui. Então, W. E a gente pode inverter esse produto vetorial, senão vai ficar negativo. Então, ó, menos W, se você inverte o produto vetorial, né, ou ele está ali dentro para esse produto vetorial, inverteu a ordem ali, inverte não, né? B dl. Beleza, então vamos carregar isso aqui para essa integral aqui, tá? Então essa história ficou. Isso é igual. Menos W, produto vetorial com B, escalar dl, né? Tá certo. Quem que é esse rapaz que está entre parênteses? Aí a gente lembra da força magnética. Força magnética, M, ela é a carga que multiplica, aí a velocidade é W, né? W, produto vetorial com campo magnético, né? Então, se a gente isola esse rapaz aí, ó, M, que isso aqui é igual a força magnética, que eu vou escrever minúsculo, que é igual, né? Então quer dizer que esse rapaz no integrando aí que está entre parênteses, nada mais é do que a força magnética por unidade de carga, como eu mostrei aqui, né? Então, ó, integral de caminho da força magnética por unidade de carga, elemento infinitesimal de comprimento de fio, ou elemento infinitesimal de comprimento de arco. Tá bom, quem que é esse rapaz? Quem que é essa integral aí? Nada mais é do que a força eletromotriz, não é? Então, com isso, a gente conclui que... Então, com isso, a gente conclui que a força eletromotriz ela é
o negativo da derivada temporal do fluxo de campo magnético. Beleza? Que é a mesma equação aqui de cima. Então, de novo, a gente obteve a regra do fluxo para um espira irregular. Beleza? É isso aí, Feliz Natal!